Queridos, a paz do Senhor. Peço para os irmãos abrirem vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos. Para mim é uma honra, um privilégio, uma alegria muito grande. Louvo a Deus pela vida do anjo dessa igreja, pastor Hélio, muito obrigado pela confiança, que Deus continue abençoando o senhor, sua família, seu ministério. Louvo a Deus pela vida do meu amigo Edson, muito obrigado também pela confiança, pelo convite. E louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, porque a Bíblia diz que é melhor estar na casa do Senhor do que habitar nos templos da iniquidade. E se nós estamos aqui é um privilégio, é uma honra, e que nós não venhamos a negligenciar essa oportunidade que Deus está nos dando. Então continue glorificando ao Senhor, adorando ao Senhor de todo o seu coração, em espírito e em verdade. Abra o seu coração para o que o Senhor irá continuar falando conosco. Mateus, capítulo de número 9, a partir do verso 1, eu peço que você acompanhe sua Bíblia, diz assim: E entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e chegou à sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. E alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que pensais o mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer: Perdoados são os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E este, levantando-se, foi para a sua casa. E as multidões, vendo isto, temeram e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Os irmãos, podem vos assentar? Senhor, abre os nossos corações, Espírito Santo nos dá discernimento da Tua palavra, fala conosco e que nós venhamos a esconder a Tua palavra em nossos corações, para nós não pecarmos contra Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto, ele trata de uma cura, e em todas as passagens que os evangelistas apresentam a biografia de Jesus Cristo, não somente os evangelhos, mas quero considerar aqui toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, Deus, Ele se revela ao homem. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a Bíblia, ela não somente contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E é muito interessante porque aproximadamente 40 homens que escreveram a Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, em contextos diferentes, em lugares diferentes, em culturas diferentes e em épocas diferentes, todos eles escreveram algo que concorda entre si, escreveram algo que tem uma ligação, que tem uma conexão. E quando nós olhamos nesse sentido, Deus nos deu essa primícia, essa dádiva, esse presente que é a sua palavra, mas isso não foi uma necessidade do homem para entender Deus. A Bíblia não foi escritos, não são textos em que o homem tenta explicar Deus, e é por isso que o homem tentar explicar Deus sempre vai chegar em uma falha. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, é Deus se revelando ao homem. E isso é importante e é algo que faz parte da misericórdia de Deus para conosco, porque nós precisamos ter conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja que estava em Colossos, ele diz que uma das coisas que
o povo precisava, a igreja precisa, é ter conhecimento da vontade de Deus e é ter conhecimento de Deus. Quando nós olhamos para a antiga aliança, Deus fala através dos seus profetas dizendo que o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Então, a palavra de Deus faz parte da sua misericórdia de Deus para conosco, porque é Deus se revelando a nós. E se eu não tenho um conhecimento de Deus, eu nem tenho um conhecimento sobre mim mesmo e nem sobre o próximo. De tudo o que Deus é e que Deus se revela na sua palavra, Deus ele se revela como Pai. Uma das maiores ações de Deus na Bíblia e na sua manifestação a nós é Deus como Pai. Isso é importante porque, como eu disse, quando eu não conheço a Deus, eu não conheço também sobre mim mesmo. Mas se eu conheço a Deus, eu de fato entendo quem eu sou. E se eu conheço a Deus como Pai, eu entendo que eu sou filho. Isso é importante. E o diabo ele tenta lutar contra isso em todo momento, porque a própria Bíblia diz lá em 1 João capítulo de número 2, este é o anticristo, quem nega o Pai e quem nega o Filho. O próprio diabo tentou Jesus dizendo, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. Mas, em Mateus capítulo de número 16, Jesus ele pergunta para os apóstolos, quem a multidão diz que eu sou? E eles dizem, talvez um profeta, talvez João Batista que ressuscitou, talvez Elias, talvez Jeremias. E Jesus pergunta para eles, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, diz, tu és o Filho de Deus, o Cristo. E Jesus volta para Pedro e diz, olha Pedro, não foi nem carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Isso mostra que o entendimento de Deus também não é só por conhecimento. Não basta só eu conhecer a Bíblia, porque o conhecimento de quem Deus é dado por revelação divina. E quando nós olhamos para a Bíblia revela Deus como um Pai, mas as nossas experiências ruins podem transfigurar isso também em algo ruim. Por exemplo, não ter tido uma boa referência paterna pode dificultar o nosso entendimento de Deus como Pai e deixar uma lacuna que irá afetar todas as áreas da vida de uma pessoa. Mas eu quero compartilhar com você aqui da palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela revela o plano da salvação, e o plano da salvação revela também quem Deus é. E quando nós olhamos para o plano da salvação, nós vemos que o Filho de Deus se encarnou, Deus se encarnou, e existem objetivos com esse propósito, e o primeiro deles é reconciliar o homem com Deus. E quando nós olhamos o plano da salvação, nós vemos que Deus, ele veio salvar o que se havia perdido. É algo que se havia perdido e não quem se havia perdido. E o que se havia perdido? Quando Jesus ressuscita, uma das mulheres que vai até o sepulcro ao terceiro dia, ela olha para Jesus e não o reconhece como Jesus, mas o reconhece como um jardineiro. E quando nós olhamos para o plano geral de Deus, era que o homem tivesse comunhão com Deus. E Deus, ele cria o homem, e a Bíblia diz que Deus coloca o homem em um jardim. E o homem cuidava desse jardim, e a Bíblia diz que todos os dias Deus visitava o jardim. Mas assim que o homem peca, o homem é expulso do jardim. O jardim era o lugar onde Deus tinha comunhão com o ser humano. E esse lugar, o homem foi retirado dele. Mas Jesus, depois que ressuscita, depois de cumprir o propósito de dizer que tudo está consumado e ressuscitar o terceiro dia, aquela mulher pensa que Jesus é um jardineiro. E o motivo disso é que agora, Jesus, ele pode preparar um jardim. Ele pode preparar um lugar para que eu e você
tenhamos comunhão com Deus novamente. O primeiro objetivo e o maior deles, do plano da salvação, é a reconciliação do homem com Deus. Mas além disso, um outro ponto, é que em Hebreus 2 a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado, e agora Ele pode ajudar aqueles que são tentados. Romanos capítulo de número 8, a partir do versículo de número 31, o apóstolo Paulo diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também consigo todas as coisas? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por todos nós. Jesus foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Agora Ele está à destra do Pai e intercede por mim e por você nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Esse também é um dos objetivos, um dos propósitos do plano de salvação. Mas o último ponto é que Jesus, Ele se encarnou para nos fazer filhos de Deus e irmãos dele. A Bíblia diz em João capítulo de número 8, Jesus diz: olha, o servo não permanece para sempre em casa, o filho permanece. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo de número 1, a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele disse para as mulheres: vão e digam aos meus irmãos. E Jesus, Ele veio para nos tornar filho de Deus, e Ele mesmo veio sempre deixando claro ser o Filho de Deus. Lucas capítulo de número 2, a Bíblia diz que quando os pais de Jesus estão voltando de Jerusalém para Nazaré, Jesus fica em Jerusalém, eles procuram por 3 dias e encontram Ele no templo. Esse, cronologicamente falando, na vida de Jesus, é o primeiro escrito que relata uma fala de Jesus. O primeiro escrito que relata uma fala de Jesus, Jesus estava com 12 anos, pastor. E quando Maria e José chegam até Jesus, perguntam: como você faz isso conosco? Você não sabia que eu e seu pai, ansiosamente preocupados, te procurávamos? E a resposta de Jesus foi: vocês não sabiam que me convém tratar dos negócios de meu pai? Jesus, Ele sempre soube, sempre deixou claro que Ele é o Filho de Deus. E além disso, Ele sabia quem Ele era e sabia qual o propósito que Ele tinha. Jesus estava dizendo para Maria e para José: olha, eu não estava perdido, eu sei quem eu sou e sei para que eu estou aqui. Jesus veio também para nos tornar filho de Deus, sempre deixando claro ser filho de Deus, mas também para nos dar entendimento que nós somos filhos. E o texto que nós lemos, a Bíblia fala da história desse homem, não se comenta muito sobre ele, só diz que ele era um paralítico, e ele nem mesmo sozinho conseguiu chegar até Jesus, dada a sua condição. Mas quando Jesus vê aquele homem, Jesus diz para ele: tem ânimo, filho. Jesus poderia chamar aquele homem de outras coisas, homem de grande fé, poderia ter dado outros termos, poderia falar como ele falou com Natanael: Natanael, homem em quem não há dolo, israelita em quem não há dolo, eu te vi debaixo da figueira. Podia também falar sobre a história daquele homem, mas Jesus disse:
tem bom ânimo, filho. Isso é muito forte porque existem pessoas que talvez você perdeu o seu pai e você talvez sente a falta dele. Outras pessoas talvez nunca conheceram seu pai. Outras talvez conheceram, mas tiveram um pai ausente. E isso talvez até mesmo seu próprio pai, você tem uma experiência tão ruim que seu próprio pai te causou sofrimento. Mas em todas essas coisas, Jesus quer nos fazer entender que Ele veio para nos fazer sentir que nós temos um Pai que está no céu, um Pai que perdoa, que sara, que cura, que protege e que salva. Se você quiser, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, em nome de Jesus, que se você tem alguma marca, se você tem alguma ferida, que em nome de Jesus você seja curado dessa depressão, que essa ferida seja sarada, que essa carência seja sarada, que em nome de Jesus, não somente na falta de pai, mas talvez na falta de um amigo, Deus, Ele se revela por intermédio da sua palavra. E talvez você teve experiências ruins que apontam no sentido negativo daquilo que Deus quer se revelar para você, mas por intermédio da palavra de Deus e da revelação do Espírito ao seu coração, Deus quer curar seu coração, Deus quer curar sua alma, Deus quer curar sua mente, Deus quer curar seus pensamentos, Deus quer curar sua história, porque Ele é seu Pai. E que em nome de Jesus, você sinta Jesus te chamando de filho no seu coração. Porque isso aqui, irmão, não é técnica. Isso aqui não é emoção. Porque se fosse quando você sair por aquelas portas, você vai se esquecer. Mas eu peço que o Espírito Santo me convença a mim e a você da paternidade de Deus, porque a Bíblia diz isso. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 16, diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. No versículo de número 15, Paulo diz que Deus não nos deu o espírito de escravidão, mas nos deu o espírito de adoção, que clama Abba Pai. O Espírito Santo é que nos dá convicção de salvação. É por isso que Paulo escreve a Timóteo: Timóteo, toma posse da vida eterna. Se você ainda não tinha convicção de salvação, de que Deus é Pai e que você é filho, que o Espírito Santo me dê a mim e a você nessa noite a convicção que somos filhos de Deus. Paulo fala nesse versículo de adoção. Paulo escrevia à igreja que estava em Roma. E isso importa porque a adoção para um romano era algo muito importante. A adoção integrava o filho artificial, entre aspas, na família do adotante em igualdade de condições com os filhos biológicos. O adotado, ele passava a ser como um deles, a ser tratado como os outros filhos biológicos. Isso é interessante porque, primeiro, os romanos não podiam revogar um filho que havia adotado, o filho que ele escolheu ser pai. Então, o que esse texto está dizendo, que Deus nos deu o espírito de adoção, é no sentido que isso não pode ser revogado. E isso, irmão, é muito importante, porque a segurança no relacionamento de Deus como pai e de você como filho. Eu vou repetir: a segurança no relacionamento de Deus como pai e de você como filho. Deus não vai revogar. Deus te escolheu para ser filho e isso não muda. Há segurança nesse relacionamento e Ele nos escolheu. Você e eu somos filhos escolhidos. Segundo, no capítulo de número 8 de Romanos, versículo de número 23, Paulo diz que não somente a natureza, a criação de Deus,
geme com dores de parto, mas nós mesmos gememos, esperando a adoção dos filhos de Deus. Essa adoção um dia vai ser completa. Completa no sentido que o apóstolo João diz: vede com grande amor Deus tem nos concedido, o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos, e qualquer que nele tem essa esperança, purifique a si mesmo assim como Ele é puro. Essa adoção um dia vai ser completa. Por que Deus quer que nós entendamos que Ele é Pai? Por que Deus quer que nós entendamos que somos filhos? Por que Deus quer se revelar a nós como Pai? Porque o órfão, ele opera da mentalidade de não ser amado. O órfão, ele desenvolve mecanismos para viver ou sobreviver em um ambiente que tem ausência de amor. E é por isso que existem comparações, sentimentos de vulnerabilidade, de amargura, dificuldade de liberar perdão, ausência de identidade, talvez até mesmo perdido. Não consegue ter sentimento de pertencimento, sensação de abandono. Mas quando nós entendemos que nós somos filhos, nós entendemos que existe um Pai que cuida de nós. O sentimento de orfandade, a mentalidade de orfandade, ela gera ansiedade por não saber ou não ter segurança no amanhã. Mas quando nós entendemos que nós somos filhos, nós entendemos que nós não recebemos salário, nós temos herança. Lucas capítulo de número 15, no capítulo dos perdidos, quando o filho pródigo volta, e o filho que estava com o pai fica triste com aquela situação, o pai chama o filho que estava com ele e diz: por que você está triste? Por que você está com o rosto triste? E ele diz: você não sabe que tudo que eu tenho é seu também? O filho, ele entende que ele não recebe salário, ele tem herança. E é por isso que Jesus diz em Mateus capítulo de número 6, a partir do verso de número 25: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial a sustenta. Olha o que Jesus está falando. Olha para essas criaturas, porque são criaturas. Agora, essas que são criaturas, vosso Pai. Essas que são criaturas, Deus cuida, vosso Pai. Vosso Pai a sustentas. Não tem de vós muitos mais valores do que as aves? Portanto não vos preocupeis dizendo: o que iremos de comer, que iremos de beber, ou ainda com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam obter disso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, portanto, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus quer que nós tenhamos a mentalidade de filho. E nós, quando entendemos que somos filhos, nós temos que entender que nós somos filhos não por mérito. Não existe meritocracia aqui, não é por esforço. E uma das lacunas que é deixado nas nossas vidas, talvez não na necessidade de um pai, talvez em outras, é a necessidade de aceitação e a busca por isso perante o meu mérito. O mundo vive assim, o mundo é assim, aleluia. Mas Deus, Ele nos cura
Porque quando nós entendemos que Ele é Pai e que nós somos filhos, nós entendemos que é pela paternidade de Deus, e não é por causa do nosso mérito. O apóstolo João diz que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então, antes de líder, antes de pregador, antes de músico, antes de advogado, antes de qualquer outra coisa, irmão, você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, nesse texto Jesus, ele se apresenta que Deus é Pai. E eu acho interessante que quando aqueles escribas blasfemam em seu coração por Jesus dizer, perdoados estão os teus pecados, Jesus ele faz uma pergunta que me chama muita atenção. Jesus diz: qual é mais fácil? Dizer, perdoados te são os teus pecados? Ou levanta, toma a tua cama e anda? Esse texto está nos dizendo, Jesus está nos dizendo, que Ele tem facilidade em perdoar e Ele tem facilidade em curar. E sobre essas duas coisas, Jesus nos quer fazer entender que nós somos filhos de Deus. Quando nós olhamos para Lucas capítulo de número 15, o filho pródigo, ele sai da casa do pai, ele destrói tudo o que ele tinha, ele está numa situação muito ruim, até que ele se levanta, com a mentalidade, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E a mentalidade dele era que meu pai me aceite pelo menos como um de seus empregados. Quando o pai o avista de longe, a Bíblia diz que o pai vai até o filho. E quando o pai vai até o filho, ele diz: olha, troca essas roupas, troca essas sandálias, coloca um anel no dedo dele. O pai perdoa aquele filho, porque houve arrependimento. O levantar-me-ei, irei ter com meu pai, mostra a atitude do filho indo em direção ao pai. Quando o pai vê o filho de longe, mostra agora a atitude do pai indo em direção ao filho. Tiago diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O pai perdoa o filho, e quando o pai perdoa o filho, muda as vestes, muda as sandálias, coloca o anel. O pai está restaurando o que o filho tinha. Irmão, o perdão restaura. O perdão restaura. Se hoje você não sente ser filho de Deus, eu quero te dizer que o perdão restaura. Quando aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. E quando Deus nos perdoa, o perdão restaura. Deus quer restaurar o que se havia perdido na sua vida quando você era filho. Deus quer restaurar a presença dEle na sua vida de quando você era filho, porque o perdão restaura. A outra coisa que Deus tem facilidade é de curar. E eu acho interessante, todas as curas de Jesus são interessantes. Todas as curas. Por quê, pastor? Porque Jesus tinha poder de curar qualquer coisa, Ele tem facilidade de curar, como nós já lemos aqui. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que Jesus, quando Ele chegou numa aldeia, trouxeram ali um cego, e Jesus tira aquele homem, aquele cego da aldeia, cospe-lhe nos olhos e pergunta: você vê? E ele diz: vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Depois Jesus novamente impõe-lhe as mãos, diz a ele: olhe para cima e pergunta: e aí, você está vendo? E a Bíblia diz que a visão dele foi totalmente restaurada. Esse texto também é bastante intrigante, porque Jesus precisou de orar 2 vezes para aquele homem ser curado. A oração de Jesus não foi suficiente a primeira? Jamais, irmão. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue apenas tocou em Jesus e a fé dela foi suficiente para que ela fosse curada.
O toque de Jesus era suficiente para curar. O leproso que estava diante de Jesus disse: Senhor, se tu queres, pode tornar-me são. Jesus, contra o contexto da tradição judaica, toca nele e disse: quero ser curado. Ele é curado. Lucas capítulo de número 7, o centurião de Cafarnaum, ele diz: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, diz somente uma palavra e meu servo será curado. Jó capítulo de número 42, versículo de número 2, diz: Senhor, eu bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. O toque de Jesus cura, a palavra de Jesus cura, os pensamentos de Jesus cura. Então, nós temos que entender que o processo da cura não é por causa do poder de Deus, é por causa de nós. O processo da cura não tem a ver com o poder de Deus, tem a ver comigo e com você, tem a ver com o que nós precisamos passar para receber a cura completa de Deus. E quando nós olhamos agora para esse texto de Mateus capítulo 9, nós vemos algo muito profundo. Por quê? Jesus ele disse para aquele homem: ora para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Por que Jesus cura aquele homem e diz para ele levar o leito, se ele não precisava mais dele? Aquele homem talvez tinha aquele leito como o maior símbolo da tristeza, da angústia e da falta de graça na vida dele, porque ele dependia daquilo para todos os lugares que ele ia. Mas Jesus disse para ele: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Porque Jesus disse para ele carregar aquela maca, se ele não precisava mais dela? Existe uma mensagem espiritual para mim e para você aqui nesse texto. Aquela maca tornava aquele homem dependente. Aquele homem dependia daquela maca, mas agora ele carrega a maca. Jesus está dizendo: quando eu curo, você deixa de ser dependente e agora você passa a ter autoridade. Quando eu curo, você deixa de depender de algo, de alguém ou de alguma coisa, e agora você passa a ter autoridade. Porque novamente a situação ruim vai chegar para ele, novamente a dificuldade vai chegar para ele, novamente aquilo, como foi mostrado aqui, muitas das vezes aquilo vai retornar na sua vida de novo. Mas aí nós precisamos entender, quando essa situação chegar a nós, ou nós chegarmos a essa situação, como que ela vai nos encontrar? Deitados na maca ou em pé segurando a maca? Deus quer te curar. Deus te fez filho, porque o perdão restaura, e a cura de Deus, ela te tira a dependência de qualquer coisa e te faz ter autoridade. O anel no dedo do filho pródigo simbolizava autoridade. Antes o álcool, antes a mentira, a inveja, a soberba, a mágoa, o rancor, o ódio, talvez dominava a mim e a você. Mas agora Deus quer nos curar e dizer: você não é mais dependente disso, você não mais vive para isso, isso não mais te domina, não é isso mais que te leva, mas agora é você que tem autoridade. E quando isso te encontrar, Ele vai te ver com você, autoridade, de pé, curado e restaurado, porque você é filho de Deus. Se você quiser, feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus está restaurando corações aqui hoje. Nós não andamos como o mundo anda, nem como o homem natural, nós andamos pelo Espírito. E eu e você agora, nós estamos no Espírito, com a mente ligada
ligados no Espírito com Deus. E em nome de Jesus eu creio que o Espírito Santo agora está tocando em corações. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, qualquer acusação maligna que saia agora da sua mente, jovem, em nome de Jesus, que qualquer acusação maligna daquilo que você fez do seu passado, em nome de Jesus, que Deus nos dê o arrependimento e que você agora, em nome de Jesus, mediante a autoridade do Evangelho, em nome de Jesus, o perdão restaura. Você seja restaurado agora em nome de Jesus. Replaço magashuiga lagaçou, ragasuigantioplasia, reploucacho negacio. Eu vejo, trucacho magasui. Deus está restaurando comunhão com pessoas aqui hoje. Anachogacia. O que você tem de mais valioso é a presença de Deus. Não se esqueça disso. Em nome de Jesus, confesse agora a Deus no seu coração e que você seja restaurado. Em nome de Jesus Cristo, que você receba a cura. Que a lacuna de qualquer coisa que você passou, qualquer experiência, qualquer trauma, em nome de Jesus, eu ministro a cura na autoridade do nome de Jesus ao seu coração agora. Em nome de Jesus eu ministro a cura ao seu coração, à sua alma. Depressão, espírito de morte, saia agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ansiedade, saia agora em nome de Jesus. Eu sinto a graça aqui. Se você estava com pensamento de morte, vem aqui que nós vamos orar por você. Permissão, pastor, o senhor ora. O senhor ora. Se você estava com pensamentos de morte, vem aqui. O pastor vai orar por você. Deus vai restaurar a sua vida. Se você estava depressivo e esse estado estava piorando, vem aqui que Deus vai curar você. Há unção de cura aqui hoje. E não é porque eu estou pregando, não. É porque Deus já estava falando no culto. Se você estava ligado, você estava entendendo. Deus está curando pessoas aqui hoje. Deus está restaurando a vida de pessoas aqui hoje. Se você quer uma restauração na sua alma, vem aqui que nós vamos orar por você. Se você quer uma restauração na sua mente, vem aqui que o pastor vai orar por você. Você vai receber uma cura. Você vai receber a restauração de Deus na sua vida espiritual, na sua vida familiar, no seu casamento, porque Deus é Pai e você é filho.